Vamos lá para a quarta questão do nosso sexto exame da ordem, sem muita delonga, mas a questão já tem que estar em tela aí com vocês aí, ou então impressa, e vamos acompanhando aqui. A questão trata que o jovem Carlos Alberto ele foi contratado por uma empresa de sociedade anônima, né, de direito privado, e ele tinha a função de pegar com o presidente da empresa, né, as informações que o presidente da empresa passava para ele montava os portfólios exclusivamente com essas informações que o presidente passava e informava aos acionistas da situação financeira da empresa. Acontece que nesse meio tempo teve uma auditoria contábil, né? E a auditoria verificou que essas informações estavam sendo sonegadas de situação, da real situação que a empresa passava. E a empresa encontrava-se em situação periclitante, e a informação era outra. A informação era que a empresa estava sempre com um ativo bem alto, bem tranquilo, com a sua disponibilidade bem acima da média, tá bom? Então, aí vem a pergunta aqui na situação. É possível identificar qualquer responsabilidade penal do Augusto César, do presidente da empresa, que ele que fornecia essas informações, ele que estava passando as informações totalmente falsas, que sonegavam informações aos acionistas? A pergunta é essa daqui. Nós estamos aqui trabalhando com a teoria do dolo, lá no artigo 18, que o crime é culposo, culposo não, doloso, né? Artigo 18, dizendo que o crime é doloso quando o agente quis o resultado. Aí nós estamos trabalhando com a teoria do dolo, da vontade, teoria da vontade, né? Ele quis realmente o resultado. E tem a teoria lá que ele assume o risco, que é o chamado dolo eventual. Aí nós já estamos na teoria chamada do assentimento, do consentimento, né? A teoria do assentimento, consentimento. Só para se situar. E tem, para estudarmos essa questão, porque a Fundação Getúlio Vargas, ela colocou como chamado dolo pré-ordenado. O que você acha isso? Pré-ordenado. O dolo pré-ordenado, na verdade, ele não é punível, pelo que a doutrina fala. Eu li umas duas ou três doutrinas, ele fala que não é punível, porque o dolo é bem antes do cometimento de toda a ação deletiva. Ou seja, ele já tinha esse dolo, um chamado dolo pré-ordenado, e ele utilizou, ele contratou a pessoa para depois que a pessoa passar as informações, essa pessoa cometeu o crime, que na verdade o cometimento do crime ocorreu pelo jovem Carlos Alberto, entendeu? Essa situação. Ele, pelo fato do dolo pré-ordenado, não seria punido, mas ele utilizou de uma pessoa que não tinha ciência, não tinha dolo nem culpa da situação, ele pegava só as informações do passado, o jovem Carlos Alberto, então ele atuou aí, o presidente, aí sim, ele vai responder como autor mediato. Autor mediato é aquele que utiliza de pessoas que não tem dolo ou culpa, ou de um chamado inimputável, tá, okay? Que não tem culpa, o não culpável, ou a pessoa está agindo sem dolo, sem culpa. Esse é o autor mediato. Ele faz com que a outra pessoa cometa o crime como se ele estivesse cometendo, entendeu? Essa é o chamado. Aí ele responderia por aí. Então aqui a resposta vem sobre o presidente da empresa, se ele possui o Carlos Alberto, o chamado dolo pré-ordenado, mas sendo como autor mediato. Aí vem qual o artigo que ele se enquadraria. A gente procuraria esse artigo, na verdade a gente procura logo de imediato, não é acostumado com a situação, vamos lá para o 177, o artigo 177 do Código Penal, ele fala que é promover a fundação de sociedades por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativa, à sociedade relativa. Sendo que não vai poder se enquadrar aqui, porque existe uma lei, a lei de crimes contra o sistema financeiro, no seu artigo 6º, fala praticamente o mesmo tipo penal do 177. E o artigo 6º fala que é induzir ou manter em erro sócio, investidor, ou repartição pública competente relativamente à operação ou situação financeira, sonegando-lhe informação ou prestando-a falsamente. Ou seja, pelo princípio da especialidade, nós temos que dizer que o presidente da empresa, o Augusto César, ele se enquadraria aqui nesse artigo, na Lei 7.492, do artigo 6º,
que trata sobre crime contra o sistema financeiro nacional. É complicadinha para nós encontrar essa situação aqui, entendeu? Então, pelo princípio da especialidade, entraria pela lei que é mais específica, que é mais voltada para aquele crime ali, tá bom? E aí pergunta aqui sobre o Carlos Alberto, o jovem Carlos Alberto, se ele cometeu crime praticado pelo exercício das funções que ele repassava. Ele não cometeu crime, ele agiu ali diretamente ali pelo erro de tipo, porque ele não tinha conhecimento do elemento constitutivo do tipo penal. Qual era o elemento constitutivo do tipo penal? A falsidade da informação que estava sendo sonegado aos acionistas, aos investidores. Então ele não tinha conhecimento disso em nenhum momento. Então ele não agiu nem com dolo nem com culpa. Ele não poderia ser responsabilizado por isso, que ele recebia exclusivamente do presidente da empresa as informações e repassava apenas. Ele formava, montava os portfólios, os prospectos, informava aos acionistas, isso aí. Então ele agiu. Ou ele pode também ali, a OAB também aceitou, a OAB não, que eu digo, a Fundação Getúlio Vargas também aceitou, erro determinado por terceiro, artigo 20, parágrafo 2º, que fala que responde somente o terceiro que determinou o erro. No caso, quem vai responder vai ser o presidente da empresa, o Augusto César, e não o jovem Carlos Alberto. Então essa situação aí, para a gente dar uma relembrada lá de teoria do crime, ou teoria do dolo, aliás, teoria do dolo, tem vários tipos de dolo de ímpeto, dolo direto, dolo indireto, dolo alternativo e dolo, entendeu? Tem uma par de coisa que os doutrinadores vão colocando e nós temos que estudar a questão que a OAB pode cobrar em algum momento, conforme cobrou. Até o 30º só apareceu uma questão dessa, não tem outra questão a respeito falando sobre a teoria do dolo, tem do dolo que a gente conhece, o dolo direto ali, ou dolo eventual, praticamente, mas sobre o dolo pré-ordenado só caiu nessa questão número 4 do exame 6. Então vamos lá. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve e continue com a gente para os próximos encontros. Um abraço a todos.